Bom dia, irmãos. Bom dia. Feliz sábado. Hoje é um dia muito especial na nossa igreja. Alguém sabe o que é hoje? O dia do Espírito de Profecia. Nós hoje vamos ver de uma forma linda, de uma forma maravilhosa, o modo operante de Deus. Nós vamos falar também assim, mas como iremos entender isso? Irmãos, hoje vamos ver o modo operante de Deus. Como Deus, Ele deu o seu povo, principalmente na parte de profecias, e como Ele trabalha, como é o modo operante de Deus em relação aos profetas. Mas antes, convidamos a falarmos com Deus. Ó Deus, santificado seja o nome. Te pedimos o Teu Santo Espírito, para que possamos entender e compreender o modo operante de Deus. Que o Senhor nos use e nos ilumine com o Teu Santo Espírito, o doce e poderoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje será felicidades, pois o tempo vai correndo contra nós. Mas a maioria dos textos da felicidade, só tem 2 textos para que queremos ler, mas vamos lá. Pode passar para a próxima slide. E queremos estudar o modo operante de Deus. Se realmente temos como identificar se um profeta é verdadeiro, como identificar o falso verdadeiro profeta e se tem como ver se Ellen White é um profeta, o resumo histórico de Ellen White. Próximo slide. Primeiramente, irmãos, para vermos o modo operante de Deus, precisamos ver um aspecto do seu caráter. Que aspecto é esse? Que Deus, Ele não muda. Lá em Malaquias 3, verso 6 fala assim: pois eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Lá no Novo Testamento, em Tiago 1, capítulo 1, o verso 17, fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, se resumimos, tanto no Antigo Testamento Deus não muda, como no Novo Testamento Deus não muda. Então, o modo de Deus operar com os profetas também não muda. Irmãos, posso me dar aqui? O modo operante de Deus. Como funciona? Deus, Ele concede uma determinada mensagem a um profeta. Então, primeiramente Deus, Ele chama um profeta. Depois, quando eles dão uma mensagem a um período de tempo profético. Irmãos, na Bíblia temos 5 profecias de tempo. Hoje iremos ver assim. Iremos ver que Deus tem um modo de trabalhar em profecia de tempo. Sempre de uma maneira bíblica e bem interessante. A mensagem dada para o profeta não é uma mensagem presente para o seu dia. Sendo assim, não se aplica ao seu tempo. Irmãos, profecias são muito longas. Então, geralmente o profeta dá a mensagem profética, mas ele morre antes da profecia se concluir. Então, o que Deus faz? Quando o período de tempo está para finalizar, Deus suscita outro profeta, cuja mensagem é a mesma que foi dada ao profeta original. Esse é o profeta, então, torna a mensagem do profeta original e verdade presente para os seus dias. Então, como é o modo operante de Deus? Deus, Ele chama um profeta, esse profeta dá mensagem de tempo, esse profeta morre, mas vai levantar outro profeta quando a coisa está perto de se cumprir, e esse profeta pega a mensagem do outro profeta e traz como verdade presente para os seus dias. Esse é o modo operante de Deus. Então, Deus ele trabalha de uma forma muito didática, sempre com duplas proféticas, quando se tratando de profecias. Pode passar o próximo? A primeira dupla de hoje é Enoque e Noé. Aí a minha pergunta, irmãos: Enoque é profeta? Vamos lá para Judas. Cuidadores abriu a Bíblia de Judas, que fica antes do livro de Apocalipse, que é o penúltimo livro da Bíblia. Vamos lá para Judas, verso 14 ao 15.
Judas 14 e 15. Vou esperar os irmãos acharem. Será que Enoque é profeta? Vamos descobrir hoje se Enoque é ou não é profeta. Todos acharam? Fala assim, ó. E destes profetizou também Enoque. Então, se ele profetizou, ele é profeta. O 7 depois de Adão, dizendo: Eis que é o Senhor cuidar de seus santos, para fazer juízo contra os ímpios e condenar entre ele todos os ímpios, por toda sua grande iniquidade, que impiamente cometeu, e por todas as duas palavras dos ímpios pecadores disseram contra ele. Então, irmãos, Judas fala que Enoque é profeta. Então, Deus deu uma mensagem para Enoque. Enoque foi o primeiro profeta que existiu. Ele anunciou que Deus viria e viria um juízo contra todos os pecadores pelas suas iniquidades. Então, Enoque anunciou que Deus iria enviar um juízo contra os pecadores. E também o juízo tinha aplicação dupla para de anos e também para os fins dos tempos. Então, a mensagem de Enoque é uma mensagem de dupla aplicação. A mensagem de Enoque não se cumpriu nos seus dias, até porque Enoque foi trasladado para o céu. Em conexão com a mensagem dada em Enoque, havia uma profecia cronológica com o nome de Matusalém. Mas não pode dizer, mas o que tem a ver o nome de Matusalém com a profecia? Vamos lá? Possibilidade? O outro, possibilidade. O outro. Isso, acho que esse aí. Esse é mesmo. Fala assim, este nome, o nome de Matusalém em hebraico, é composto por duas palavras. Mut, que significa morrer, e Shalat, enviar. Então, em resumo, o nome do filho de Enoque, Matusalém, significa o quê? Quando ele morrer, será enviado. Será enviado o quê? O juízo. Então, Enoque, ele colocou a profecia no nome do seu filho. Então, o filho dele significava o nome dele. Quando ele morrer, será enviado. Enviado o quê? O juízo. Mas, será que essa profecia se cumpriu a irmãos? Vamos ver? Segundo a tradição judaica, Matusalém morreu no mesmo ano do dilúvio. E a tradição judaica diz que cerca de 10 dias antes do dilúvio. Possibilidade? Irmãos, tais aqui são os cálculos para sabermos o ano que ocorreu o dilúvio. São muitos cálculos para ganhar tempo, não iremos fazer, mas os irmãos podem pegar esses cálculos aí e fazer. E chegaremos no ano 1656. Agora, tá bom. Sabemos que no ano 1656 foi o ano do dilúvio. Mas em que ano Matusalém morreu, irmãos? Para sabermos isso, precisamos contar a idade dos pais até ele nascer. Adão, ele teve 7 com 130 anos. Então, temos primeira conta, 130. Depois, 7 teve filhos com 105. E dá 235. Eles teve Cainã com 90. E Cainã teve Malalel com 70. Malalel teve Jared com 65. E Jared teve Enoque com 162. E Enoque teve Matusalém com 65. Somando isso aí, chegamos no ano 687, o ano que Matusalém nasceu. E Matusalém, ele viveu 969 anos. Se juntarmos isso, chegaremos em 1656. Então, irmãos, segundo a teologia bíblica, Matusalém morreu no mesmo ano que o dilúvio. Então, temos a primeira dúvida. Deus dá uma mensagem para Enoque. Enoque não veio você se cumprir. O tempo cronológico é do seu filho. Seu filho morre no ano do dilúvio. E o outro profeta foi Enoque. Sabemos que ele profetizou por 120 anos que viria um dilúvio sobre o seu povo. Próximo slide. Próximo. Isso. Quando a profecia cronológica se aproximava do seu fim, Deus citou um profeta, Noé, para trazer
E houve duas coisas interessantes, né? Noé, ele foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. Noé andava com Deus. Em Hebreus 11, no verso 7, fala assim: pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viu, comoveu-se como temor, preparou uma arma para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Próxima slide. Noé falou o mesmo assunto de Enoque, enquanto avisava o povo que deveria deixar seus pecados e entrar na arca. Repare que Deus salvou o remanescente desse período. Então, em 1 Pedro 3, o verso 20 fala assim: os quais, ao outro tempo, foram desobedientes quanto à longa bondade de Deus, que esperavam o dia de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual, isto é, 8 almas foram salvas pela água. Próximo slide. Então, aí está a palavra de Deus. Deus recebe a mensagem do profeta, em conexão com a mensagem, no período de tempo profético. A mensagem dada pelo profeta não é verdade presente para os seus dias. Sendo assim, não sabia o seu tempo. Quando o período está perto para finalizar, Deus suscita um novo profeta, cuja mensagem é idêntica à que foi o profeta original. Esse segundo profeta, então, torna a mensagem do profeta verdade presente para os seus dias. E sempre há uma mensagem de juízo e um remanescente sendo salvo. Então, são sempre duplas. Um dá a profecia e o outro vai se cumprir, sempre há a mensagem de juízo e sempre sai um remanescente. Próxima dupla. Abraão e Moisés. E vem outra pergunta. Abraão é profeta? Vamos lá para Gênesis 20. Gênesis 20, verso 7. Gênesis 20, no verso 7. Vamos ver se Abraão é profeta. Fala assim, vou deixar? Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. Então, irmãos, Abraão é profeta? Sim. Então, aqui temos mais uma dúvida. Deus, ele deu uma profecia para Abraão. Ele disse que sua posteridade, sua geração, seria peregrina na terra do Egito por 400 anos. E após isso, viria um juízo para os egípcios. E com isso, libertaria o povo da escravidão. Então, Deus dá uma profecia para Abraão, falando que a sua descendência, os seus filhos, seriam peregrinos em terra estrangeira e também sofreriam escravidão por 400 anos, seriam afligidos por 400 anos. Ele disse a Abraão que a sua semente seria estrangeira na terra que não é sua, e a servirão e eles afligirão por 400 anos. E também a essa nação, a quem eles servirão, eu julgarei. E depois deles sairão por duas posses. Então, em Gênesis 15, verso 3 a 14, Deus dá uma profecia de tempo. Fala que eles serão afligidos. Também ele fala que é uma mensagem de juízo. Eu afligirei, eu vingarei vocês. E também há um remanescente, o povo de Deus que saiu do Egito. Será que vocês cumpriram, irmãos? Próximo slide. Essa mensagem profética tem um período de tempo profético de 400 anos. Não foi para os seus dias, pois Deus disse que Abraão morreria em paz, e tu irás em paz, e tu serás sepultado sem boa velhice. Próximo slide. Moisés falou do mesmo assunto que Abraão. A profecia se cumpriu a risco. Ora, Êxodo 12, 40 a 41 fala assim: ora, a permanência dos filhos de Israel que habitavam no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que ao final dos 430 anos, que no exato dia que todo o exército do Senhor saiu da terra do Egito. Então, a profecia se cumpriu no dia exato. Os irmãos podem falar assim: mas Samuel,
vemos que a coisa dos 400 anos era para a descendência de Abraão. E quando Abraão ele recebeu essa palavra de Deus, ele não tinha filhos. Então, esse período de tempo não começou a contar quando ele recebeu, pois ele não teve filhos. E ele falou: a sua descendência seria afligida e escravizada. Então, 30 anos depois, ele teve um filho que começou a sofrer perseguição com 5 anos, e aí começa o período dos 400 anos. Então, irmãos, os 430 anos que falam no momento ali, está no mesmo os 400 anos. Os dois se cumprem em conjunto. Um foi quando ele recebeu a profecia, os 430 anos, e os 400 anos começam quando ele já tem a sua descendência, que é contada não a partir de Ismael, mas a partir de Isaac, o filho da promessa. E os 400 anos começam a se cumprir quando o filho dele vai ser perseguido. E aí, os 400 anos se cumprem perfeitamente, junto com os 430. Então, essas duas profecias se cumprem no mesmo dia, e não há nenhuma contradição, pois Deus é perfeito. Vamos para a próxima luta. Jeremias e Daniel. Aqui todos sabem que Jeremias era profeta e Daniel também era profeta. Então, nós precisamos conferir esses textos. Jeremias, ele predisse que Judá iria cativeiro para a Babilônia por um período de 70 anos. Quando os 70 anos se cumprissem, Deus levantaria um juízo contra a Babilônia e libertaria o seu povo remanescente da escravidão. Então, estamos na terceira dupla, Jeremias e Daniel. Jeremias estava com uma profecia de 70 anos, só que Jeremias ele morre antes de se cumprir. Vamos ver a profecia. Próximo slide. Jeremias 25, verso 11 e 12, está ali para a gente acompanhar. Fala assim: e esta terra será uma desolação e um assombro, e por estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. E acontecerá que, quando os 70 anos forem completados, que eu condenei o rei de Babilônia e aquela nação do Senhor, pela sua iniquidade e a terra dos caldeus, e farei desolações perpétuas. É que terá duas profecias também, né? Uma dos 70 anos, e que seriam desolações perpétuas. Até hoje, Babilônia não é habitada. A gente vê o poder e a palavra de Deus. Mas será que essa profecia se cumpriu aqui sempre, no período certo? Próximo slide. Essa mensagem não foi verdade presente para Jeremias, porque Jeremias morreu antes da libertação. Perto do final das 70 semanas, Daniel estudou as profecias de Jeremias, Daniel 9, verso 1 e 2, e foi justamente estava na porta de ser cumprida a profecia. Vamos ver? Próximo slide. Vamos maravilhoso, como se cumpriu o tempo exato. Daniel fala assim: no primeiro ano que Dario, o filho de Assuero, da descendente dos Medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. Então, Daniel viu essa profecia se cumprir em seus dias. Houve um sacrifício para o mundo que foi castigada, e houve um remanescente que saiu para a redenção de Jerusalém. Até agora, tivemos 3 lutas, e nas 3, o modo operante foi feito. Houve uma profecia de Deus, o primeiro profeta não viu ela se cumprir. Deus citou outro profeta, houve mensagem de juízo, e houve um remanescente sendo salvo. Na época de Noé, 8 pessoas. Na época dos judeus, eles foram livres da escravidão. E aqui foram aqueles que voltaram para Jerusalém. Próximo slide. Deus fez um juízo sobre a Babilônia no ano de 539, através dos Medos e dos Persas. Daniel 5, 26, 28 e 31. Deus libertou o remanescente de Babilônia, segundo a Crônicas 36, verso 22 e 23. E assim, a profecia cronológica de Jeremias, dos 70 anos, tornou-se verdade presente nos dias de
E agora a gente vê que Daniel foi muito abençoado nisso. Por de 5 coisas de tempo, ele estava cuidando de 3. Então, a próxima dupla é Daniel e João Batista. Aqui não há nenhuma dúvida que Daniel é profeta e João Batista é profeta. Então, podemos ali e conferir isso quando nós sabemos que eles são profetas. Daniel recebeu de Deus uma profecia cronológica de 70 semanas ou 490 anos, Daniel 9, 24 e 27, que indicava o tempo que os judeus tinham para se arrepender dos costumes ruins e permanecer com o povo de Deus, a partir do decreto para restaurar a cidade de Jerusalém. Está lá em Êxodo e Neemias. Algo interessante de Daniel 10, o verso 2, se referia a dias do hebraico e a Daniel 9 a anos. Então, em Daniel 10, fala sobre dias literais. E em Daniel 9, a palavra muda do grego para grego, no hebraico, perdão, para uma palavra que significa anos, não dias literais. A profecia apontava para o seu batismo, sua morte e o evangelho sendo dado aos gentios. Essa mensagem não foi verdade presente para os seus dias de Daniel, pois ele não viveu 490 anos. Então Deus teve que suscitar outro profeta. Próximo slide. Fala assim: quase no final das 70 semanas, Deus citou outro profeta, João Batista, para anunciar que a última das 70 semanas estava para se iniciar. Jesus disse, logo após o batismo, que o tempo estava cumprido. Está lá em Marcos 14 e 15, que fala assim: ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galileia, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, aqui, irmãos, o próprio Deus falou que a profecia se cumpriu nos dias de João Batista, também fez a profecia se cumprir. E que maravilhoso foi isso. Próximo slide. João Batista, segundo o próprio Jesus, foi considerado o maior dos profetas. João Batista também proclamou uma mensagem de juízo, para Mateus 3, o verso 10 ao 12. Sua mensagem estava inteiramente centrada no Messias, assim como as 70 semanas que estavam centralizadas nele. E aí, das fontes. João Batista também transformou a profecia de Daniel em uma verdade presente para o seu tempo. E durante essa última semana, Jesus escolheu um remanescente para o seu lucro, que era a igreja cristã. Então, houve um profeta que deu a profecia, João Batista viu a profecia se cumprir, houve mensagem de juízo para os judeus e houve um remanescente de discípulos da igreja cristã. Como Deus é didático. E agora vamos para a última profecia. Pode passar? E agora? Será que Deus mudou? Agora temos só de Daniel. Será que Daniel ficou sozinho nesse modo? A gente viu que sempre teve dúvidas. Enoque e Noé, Moisés e Abraão, Daniel e Jeremias, Daniel e João Batista. E agora, irmão, será que na última profecia Deus mudou seu modo de agir? Será que Deus deixou Daniel sozinho? Não conhecemos. E agora fica muito mais bonita a história. Daniel também recebeu uma profecia cronológica de 2.300 semanas. Irmãos, essa profecia de 2.300 semanas, elas estão incluídas também nos 490 anos. Então, se diminuirmos 2.300 anos menos 490, sobra 1.810. E se colocarmos 1810 mais o ano que a profecia dos 490 anos se cumpriu, que foi no ano 34, chegamos ao ano de 1844. Então, a profecia das 2.300 semanas se cumpriu em 1844, mais especificamente em 22 de outubro de 1844. Mas, agora vai perguntar, Daniel ficou sozinho? Não ficou. E vamos ver quem foi a dupla de Daniel. Próximo slide.
a 2030 testemunhas, iniciando em 457 a.C., terminando em 22 de outubro de 1854. Bom, levando em conta até o momento que estamos estudando, seria de se esperar que Deus suscitasse um profeta. Lembrando que esse profeta iria explicar a profecia da 2030 testemunhas e tornar isso verdade presente para os seus dias. E como vimos em todos os casos, esse profeta teria ter uma mensagem de juízo que acabara de chegar. A pergunta é, irmãos, perguntou-se ao profeta. Próximo slide. Daniel Ellen White, a última dúvida. Será, irmãos, que Ellen White cumpriu essa profecia? Em dezembro de 1854, Deus chamou Ellen White para ser sua profetisa. Ellen White falou exatamente do assunto de Daniel 8,14, explicando que esse versículo foi cumprido em 22 de outubro de 1854. Ela tem muitas páginas e muitos livros falando sobre esse assunto. Esse versículo foi cumprido quando Cristo passou do santo ao santíssimo. Isso ela falou. Ela falou do mesmo assunto que Daniel 2000 anos depois e tornou verdade presente para os seus dias. A sua mensagem também serviu de guia para a igreja adolescente que enfatiza a guarda do nome de Deus e do testemunho de Jesus. Próximo slide. Por que Ellen falou do assunto? Simplesmente porque ela estava seguindo o modo operante de Deus. Não é interessante, irmãos, que o diabo levantou outros profetas que não falaram nada sobre o assunto. Nos Mormons, Joseph Smith, as testemunhas de Jeová também tiveram o profeta Charles Ferguson, a ciência cristã como Margaret Beckett, o espiritismo dos mais irmãos Fox, o pentecostalismo como Margaret Beckett, o evolucionismo com Charles Darwin e o marxismo com Karl Marx. Mas o diabo sabia que Deus ia levantar outro profeta. Então o que ele fez? Levantou vários falsos profetas para o quê? Confundir o povo de Deus. Obviamente, Satanás estava preocupado de saber que Deus estabeleceria seu povo remanescente, de modo que suscitou muitos movimentos para confundir a mente das pessoas. E aqui tem uma pequena biografia da imagem que fala assim: ela sofreu um acidente que quase matou quando ela era menina, uma pedra no meio do seu rosto, teve uma deformidade para a vida toda. Ela era metodista e após ouvir ela e sua família aceitou a mensagem e foi expulsa da igreja, da sua igreja. Ela tinha 17 anos quando Deus a chamou e a sua primeira missão. Ela era menor e isso era o que Deus precisava para trabalhar com ela. Ela escreveu uns 49 livros, é a escritora mais traduzida do mundo, e os seus compilados chegam a 150 livros em inglês e cerca de 90 em português. Então, irmãos, Deus, ele levantou outro profeta, ele não deixou o Daniel sozinho. Próximo slide. Próximo. Acho que passou depois. Próximo. Próximo. Isso. Então, lá em 2 Crônicas fala assim, irmãos: ouvi e ajudar, e vós, habitantes de Jerusalém, creio nos seus deuses, e assim estareis estabelecidos. Creio nos seus profetas, e assim prosperareis. Próximo. Como identificar um profeta verdadeiro? Primeiro, ele tem que confessar que Jesus veio em carne. Segundo, pelos seus frutos conhecereis. O profeta deve ensinar e praticar a Bíblia. Terceiro, o profeta perdia toda a sua força como escravo. Quarto, o profeta tem que profetizar e acontecer, a não ser que tenha uma condição. E quinto, o profeta é aquele que guia o povo em tempo de crise. Próximo. Como
ergamos o estandarte no qual está escrito: a Bíblia é nossa regra de fé prática. Próxima slide. Quando fui ao Colorado, me achava tão preocupado com vós que minha frequência escrevi muitas páginas para serem ligadas na reunião campal. Facilmente, ergui das 3 horas no lugar para nos escrever. Deus fala por intermédio da ajuda. Irmãos, a imagem ela teve várias visões e foram feitos vários testes, com velas, com várias coisas que ela não respirava, ela ficava fraca, e também são várias coisas. Não dá para listar todas aqui, pois são muitas coisas. Próximo slide. Essas são algumas das profecias que ela fez. O tabagismo e o alcoolismo, ela profetizou que isso ia ter uma crescente grande. Ondas eletromagnéticas no cérebro, ela fonte. Os benefícios são cargas corrigidas, ela testemunhos para a igreja. Segunda Guerra Mundial, testemunhos seletos. O Espiritismo e meus escritos. A Guerra Civil Americana e entre outras. Próximo slide. Apocalipse 12, o verso 17 fala assim: o dragão irou-se com a mulher que foi fazer guerra a remanescente da sua semente, os que guardam o nome de Deus e têm testemunho de Jesus. Mas o que é o testemunho de Jesus? Próximo slide. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Irmãos, agora vem uma questão muito interessante. Sempre que se fala da imagem, fala sobre luz menor e luz maior e luz menor. Né? Mas por que a Bíblia fala sobre luz maior e luz menor? Tem acho que achei muito interessante, uma reflexão que fala assim: toda luz verdadeira vem de Deus. Desde Moisés, Deus revelado sua vontade por meio dos profetas inspirados. E cada novo mensageiro deve ser testado pela luz que foi dada a Moisés, que Moisés recebeu, pois ele foi a primeira grande revelação. O fundamento de toda a verdade é Deus. Por isso, Moisés foi uma luz maior naquela época. Os profetas que vieram depois, Isaías, Jeremias e Daniel, eles foram luzes menores, pois foram testados pelos escritos de Moisés. Mais tarde, os apóstolos Paulo e Pedro também foram testados pelos escritos do Antigo Testamento. Então, na época de Paulo era luz menor, pois ele era testado pelos profetas que vieram antes dele. Da mesma forma, Ellen White tinha uma luz menor para o tempo do fim, pois ela é testada pela palavra de Deus. Sua missão não é substituir a Bíblia, mas sim refletir a luz da palavra de Deus e homens e mulheres para permanecer uma luz maior. Ela confirma e explica os princípios bíblicos, especialmente para os desafios do último tempo. Uma outra forma didática. Deus, ele mandou uma imagem para nós, pois nós estávamos entendendo o que Deus queria falar. Assim foi com todos os profetas. Cada um profeta é uma forma de Deus querer ajudar a entender mais a sua vontade. E assim foi com a irmã White. Ela não veio falar nada novo, mas ela veio nos ajudar que possamos aceitar a sua ajuda. Né? Eu posso colocar ela como óculos. Né? Muitas pessoas não conseguem ver sem óculos ou mesmo não entendem. Então ela seria como óculos que ajuda as pessoas a enxergar melhor a palavra de Deus. E o segundo modo de explicar sobre a luz menor e a luz maior é pela Bíblia que fala assim: em Gênesis, Deus criou 2 grandes luzeiros, o Sol, a luz maior, e a Lua, a luz menor. O Sol tem luz própria, enquanto a Lua, ela reflete a luz do Sol. João Batista, ele diz que veio para dar testemunho da luz, mas não era a luz, ou seja, não era a luz maior, mas a menor. Aqui vemos principalmente os profetas luzes menores enviados para apontar para a luz maior, que é Cristo. Mesmo sendo chamado de maior dos profetas, João reconheceu sua função de refletir a luz e não ser a própria luz. Então, em resumo, todo profeta é uma luz menor, que aponta para a luz maior.
luz menor não é menos inspirada, apenas na função de guiar o povo da escuridão, para que todos sejam plenamente iluminados pela verdade, pela verdadeira luz do mundo. Então, irmãos, como entender a citação que ela fala que ela é uma luz menor que conduz para uma luz maior? Uma forma didática, irmãos. Se eu tenho várias pequenas luzes menores e eu uno todas elas, fica uma luz menor. Então, se eu tenho várias pequenas luzes menores, eu uno elas juntas, fica uma luz maior. E ela, como sendo um profeta, fica uma luz menor, pois é uma luz e a outra são várias luzes. Uma forma bem didática. Irmãos, tem uma cita histórica que ela fala sobre João Batista, que ela confirma o que eu tenho falado para os irmãos. Ela fala assim, está lá em O Desejado das Nações, lá em 159, no parágrafo 2, ela diz assim: o profeta João foi o verbo que ligou as duas dispensações, como representante de Deus, apresentou-se para mostrar a relação da lei e dos profetas para uma dispensação cristã. Aí mais falando, João Batista era a luz menor, que era ser servida por outra luz maior. A mente de João era iluminada pelo Espírito Santo, a fim de que projetasse luz sobre o seu corpo. Nenhuma outra luz, como a Cristo agora, nunca brilhou, nem jamais brilhará tão claramente sobre homens caídos como aquele olhou os ensinos e exemplos de Cristo. E a sua missão, seguindo isso, tipificando os sacrifícios simbólicos que não foram compreendidos, sendo muito claramente. O próprio João não entendera plenamente a vida futura e imortal mediante o Salvador. Irmãos, então, a matemática confirma que João Batista era a luz menor e Jesus é a luz maior. Então, em resumo, o profeta é a luz menor que guia para a luz maior que é Cristo. Irmãos, o trabalho de Adonai é o quê? De um profeta, mais de um profeta, não é um profeta, ou é menor de um profeta. Próximo slide. Posso? Isso. Por que não tenho eu reivindicado ser profetisa? Porque nesses dias, muitos que ousadamente pretendem ser profetas são uma prova aos de Cristo. E porque o meu trabalho inclui muito mais do que a palavra profeta. Então, ela é muito mais do que um profeta. Próximo slide. Como insultamos a Deus, irmãos? Como insultamos a Deus? Em outras palavras, irmãos, se eu insulto a Deus, eu estou pecando contra Deus. Se eu insulto o céu, eu estou pecando contra o Espírito Santo. Então, como eu posso insultar a Deus? Não obstante, quando nos envia um testemunho de advertência e reprovação, muitos de vocês declaram ser eles simplesmente a opinião da White. Tem assim insultado o Espírito de Deus. Vamos sair disso. E só um pequeno contexto, né? Para ver que nome sério, Deus, ele não manda fazer nada. Ele fala o que, irmãos? Aconselha. Então, Deus, ele não dá nada para a nossa vida, ele vai te dar conselhos. E eu poder falar assim, irmãos, segue e tem juízo. Então, se Deus deu conselhos a ela, que possamos seguir, né? Pois somente assim está com o seu Deus. Posso slide? Até então já, irmãos. Como era na época dos profetas bíblicos. E a revelação que Paulo enviou foi escrita sob a mesma inspiração do Espírito de Deus, como qualquer de suas escritas. Mas quando a revelação chegou, alguns não se sentiam atingidos, assumiram a posição de que Deus não falava através de Paulo, que lhes havia transmitido claramente uma opinião humana, e que seu julgamento tinha tanto mérito quanto de Paulo. Que ousadia, né? Falar que Paulo estava na sua opinião e não o Espírito Santo tinha revelado. E assim até hoje, irmãos. Como se rebelar contra o Senhor? Muitos do nosso povo, afastados dos velhos marcos, e seguiram em impossibilidade. Sem falar. Próximo. Isso. Fala assim, muitos do nosso povo se afastaram dos velhos marcos e seguiram o seu próprio entendimento. Se solapara a confiança em Deus, no povo de Deus, nos testemunhos que Deus enviou, estão se rebelando
do Senhor, tão certamente como Coré, Datã e Abirão. Então, como eu posso me revelar do Senhor? Rejeitando o profeta, não só Enoque, mas qualquer profeta, menor ou maior. Próximo slide. É 100% segurada. Ela fala assim: não escrevemos nenhum artigo expressando meramente minhas opiniões próprias ou ideias. Eles são de Deus me expôs em visão, os preciosos raios de luz que brilham do túmulo. Isso ela fala em cartas, artigos e livros. Não é a opinião dela, mas que Deus revelou ela com visão. Nós irmãos temos ideia de tudo que ela falava. Era tudo que Deus mostrava a ela. E se Deus não revelava a ela, ela não podia falar, mas ela não lembrava. Próximo slide. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos ou são do Espírito de Deus ou do diabo. Ou é de Deus ou é do diabo. Aí vem a questão: se não é de Deus, então estamos com você. Eu estou na igreja. Próximo slide. Creio que seremos justos. Quem duvida do Espírito de profecia é movido por quem? Quando encontrares homens pondo em dúvida os testemunhos e criticando-os e procurando desviar o povo de sua influência, estejam certos de que Deus não está operando por meio deles, é outro Espírito. Então, qualquer pessoa que tenta colocar dúvidas no Espírito de profecia não é movido por Deus, mas sim pelo diabo. Que possamos ver sempre essa figura oculta, quando vemos alguém criticando o Enoque. Não é aquela pessoa, mas sim o inimigo das almas. Próximo slide. Pode passar, Senhor. O último engano de Satanás pode ser o derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Irmãos, pode passar para o último slide. Próximo. O último. Esse aí. Irmãos, temos várias opções para lermos: os livros físicos, os digitais e o áudio. Irmãos, não temos escolha. Se não podemos comprar, podemos ouvir ou ler de maneira digital. Que possamos aproveitar o que Deus tem nos revelado. E que sempre que olharmos a Enoque ou ouvirmos algo que ela falou, que possamos ver a figura oculta que está por trás dela, Jesus. E assim iremos ter essa compreensão